Hoje nós vamos meditar numa passagem. Pega aí, Juju. Vamos lá. Mateus 4, do 18 a... Deixa eu ver até onde vai. Do 18 até aqui, ó. Qual que é esse? O 22. Mateus 4, 18 ao 22. 18 ao 22. Meus queridos, nós trouxemos vocês aqui nesse cenário para falar dessa passagem bíblica maravilhosa. Aqui, gente, nós vamos simular o Mar da Galileia, sabendo que o Mar da Galileia não era um mar como esse, né? Na verdade, é chamado também do Lago de Genezaré. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago imenso de água doce, não água salgada, como estamos vendo aqui. Mas eu acho que dá para simular aqui um pouco do chamado dos discípulos. Vai lá, Juju. Amém. O título é Jesus chama os primeiros discípulos. Foi nesse momento que aconteceu isso. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, os seguiram. Olha aí, estavam lá os pescadores no mar da Galileia e um chamado de Jesus fez com que eles deixassem tudo e o seguissem. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, se eu não me engano é a partir ali do verso 30, 35, por ali, né, também narra o chamado dos primeiros discípulos. E diz lá que André, né, que é o irmão de Simão, ele já tinha tido um encontro com Jesus, porque André era discípulo de João Batista e ele ouviu a palavra do arrependimento, e André, né, já tinha conhecido Jesus Cristo, porque quando Jesus passou, o anúncio de João foi esse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz que André e mais um outro seguiram Jesus e foram descobrir aonde Jesus morava e passaram um dia com Jesus. E olha que interessante, quando André voltou para casa, ele chamou Simão, seu irmão, e apresentou a ele Jesus. André chegou para Simão e disse: encontramos o Messias, encontramos o Salvador. E Simão, né, o Pedro, já tinha ouvido falar de Jesus. Inclusive nessa ocasião, que está narrada no Evangelho de João, Jesus já mudou o nome de Simão, dizendo: você será Pedro. E a partir de então, né, o nome de Simão foi mudado, ele passou a ser chamado Pedro. Também conta, né, de Natanael, que conheceu Jesus e correu para chamar Filipe, né, e apresentou também Jesus para Filipe. E é sobre isso que nós queremos falar. O chamado dos discípulos. Os discípulos eram pescadores, como diz o texto, né, que a Ju leu aqui, eles eram pescadores, está no passado, ou seja, eles não seriam mais pescadores. Por quê? Porque o convite de Jesus foi o seguinte: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava dizendo assim: eu farei de vocês evangelistas, vocês se tornarão aqueles que vão dar continuidade à minha pregação. Jesus preparou os discípulos para que eles preparassem outros discípulos. Uau. E quando Jesus, né, ele estava para subir ao céu, ele deixou a grande comissão, que é essa: ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as criaturas. Fazei discípulo de todas as nações, de todas as pessoas, né? Ide e pregai. Esse é o nosso chamado, um chamado para dar continuidade ao chamado de Jesus. Jesus chamou os pescadores e transformou ele em pescadores de homens.
Jesus também te chamou para que você também se torne pescador de homens. Jesus nos chamou para a multiplicação. Você não é mais alguém neutro no reino. Por isso que a palavra nos chama a produzir frutos. Frutos dignos de um arrependimento, frutos dignos de uma vida que foi transformada. Aqueles homens nunca mais foram os mesmos. Eles deixaram as suas redes, deixaram o seu barco e passaram a seguir Jesus. Olha só, meu querido, você se tornou igreja no dia que você aceitou esse chamado de Jesus. E o chamado de Jesus aos discípulos foi o mesmo que ele fez a você. Vinde e eu vos farei pescadores de homens. Enquanto você estava pescando, esse Deus, esse Jesus maravilhoso te chamou. Ou seja, você estava ocupado, você estava trabalhando. Essa semana eu estava falando com as meninas sobre as nossas tantas ocupações, né? Jesus chama quem está ocupado, quem está trabalhando, quem está realizando alguma coisa. E muitas vezes é muito importante o que você está realizando. Deus te chama no meio das suas tarefas. E aí você precisa fazer o quê? Interromper. Interrompa. Você está fazendo um monte de coisa e não está fazendo o importante. O Senhor está te chamando para o ID. Exatamente. Mude as suas prioridades. Agora a sua prioridade é o reino dos céus. Não se preocupe com as demais coisas, porque aquele que te chamou para ser um propagador do evangelho, das boas novas, ele disse o seguinte, que se você atender esse chamado, ele vai cuidar das outras coisas. Por isso que Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje Deus nos trouxe aqui nesse lugar tão lindo para relembrar o chamado dos discípulos, que deixaram tudo para seguir Jesus e propagar o evangelho. Hoje Jesus te chamou aqui para lembrar do seu chamado, de quem é você no reino. Você não é alguém inoperante no reino, você tem um chamado de propagar o reino, de ser um multiplicador. Por isso que Jesus vem ao mundo, se apresenta, eu sou a luz do mundo. Depois Jesus aponta o dedo na sua direção e diz, você é a luz do mundo, agora você é sal para esta terra. Você tem uma missão, propagar o reino de Deus. E por que você está perdendo tempo? Por que você não está aí nesta live ainda, mandando aviãozinho e chamando outros e dizendo, olha, venha para este lugar, venha para este chamado, se torne também um pescador de homens, um propagador do reino. Faz igual o nosso amigo Rony TBC aqui, ó, que já está aqui anunciando. TBC. Anuncie o reino de Deus, queridos. Amém. Fale para os seus amigos, fale para os seus parentes, não importa como, apenas fale, creia no Espírito Santo, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Propague esse reino. Nas suas postagens, não fique postando qualquer coisa, poste assim, Jesus te ama, você tem um lugar no reino, Ele deu a vida por você, vamos falar do evangelho, queridos. Multiplica, nós temos um poder, Deus deu um poder à igreja extraordinário, não apenas através das ferramentas que nós temos hoje, mas o que está na igreja, queridos, nós não encontramos em lugar nenhum, não é verdade, pastor? É isso mesmo. Nós temos um potencial que nós não usamos. Nós precisamos usar juntos, em nome dele. Muito bem, olha só, o Misael te disse que está trabalhando e ouvindo. A Léa disse que está trabalhando e ouvindo também. E esses pescadores também estavam trabalhando e também estavam ouvindo. Por isso que Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, esse é o nosso chamado, gente. Vamos propagar o reino. Às vezes a gente perde tempo com tanta coisa, né? Tanta coisa que é fútil. Às vezes ficamos tão focados em nós mesmos que deixamos a nossa missão. E nesses últimos dias, Deus tem nos despertado para isso. Pregue a palavra. Foi esse o conselho de Paulo a Timóteo, né? Pregue a palavra. Em tempo, fora de tempo, pregue a palavra. Pegue a palavra, Dadá.
Em nome de Jesus. Lavando roupa e ouvindo. E aí você pega aí o seu celular, encaminha essa live e diz assim: venha para este reino, vamos nos tornar Amém. propagadores do reino. E é isso que nós vamos fazendo. TBC Taboão, vamos pregar o evangelho, vamos ocupar o nosso tempo com isso. Ana Lúcia, você está aí, né, na sua casa, sem poder sair, mas você tem na sua mão o celular. Mande mensagens para os seus amigos. Use esse tempo para propagar o reino. Vamos fazer isso. Regiane, prega a palavra, minha filha. Vamos lá. Esta igreja é uma igreja evangelista, é uma igreja discípula. Todos nós aqui, todos vocês, independente de ter cargo oficial na igreja ou não, gente, entendam isso. Todos vocês são discípulos do Senhor e nós estamos aqui para cumprir o ID dele. Em nome de Jesus. Olha só, Jesus veio para te promover. Você agora é um evangelista, é um discípulo de Jesus. Então, vai e faça discípulo de todas as nações. Amém? Esse é o nosso chamado. É isso aí, galera. É isso aí, Rony. Vamos trazer mais, né, para se tornar também parte desse reino. É isso Amém? aí, gente. Vamos orar, queridos? Vamos orar. Pai querido, em nome Deus de Jesus, Todo-Poderoso, Pai. estamos aqui respondendo este chamado. Esse chamado maravilhoso que o Senhor transformou as nossas vidas, fazendo de nós também, Senhor, ministros do Teu reino. E é isso, Senhor, e é desta forma que nós queremos nos gastar e desgastar, Senhor, pregando o Teu reino. Não queremos, Senhor, perder tempo com outra coisa, queremos falar de Jesus, queremos viver Jesus. Porque, Senhor, a Tua palavra diz que tudo vem dEle, por Ele e para Ele. Que o nosso tempo seja aplicado neste grande amor que foi nos revelado. E como diz a Sua palavra, Senhor, de graça recebemos e de graça também partilharemos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por estar com a gente nesses momentos. Estamos aqui, já já subiremos, né? E estaremos aí. Então contemple aí essa praia e se lembre do chamado de Jesus aos seus discípulos. Vinde e sede pescadores de almas. Corre, corre, corre. Bora pregar o evangelho, gente. Bora Você, fazer igreja. o nosso chamado.